Bom, vamos então dar início ao nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é o tema tomada de decisão. Vamos falar um pouquinho dessa questão de decisão. Para iniciar essa questão da tomada de decisão, eu queria lembrar a você assim, eu gosto muito de pensar nessa palavra decisão fazendo uma separaçãozinha. Eu costumo tirar a letrinha D com a letrinha E e acaba ficando a palavra cisão. E é justamente aqui que nós temos um grande problema, quando a gente se reporta aí a empresários, quando a gente se reporta a executivos, a trabalhadores, a pessoas de todas as formas. Porque muitas das pessoas entendem que tomada de decisão não causa divisão, não causa separação, e causa. Por isso a palavra chama-se decisão, ou seja, vai existir uma separação, vai existir uma ruptura, vai existir uma divisão. E essa divisão, essa separação, essa ruptura é justamente algo que nós precisamos entender antes da tomada de decisão. Não dá para escolher um caminho, como nós falamos ontem, e ao escolher um caminho, eu estar lá com o pé em um caminho e um pé em outro caminho. Ou seja, tem coisas que naquele caminho são boas, que eu não quero perder, mas também eu quero andar nesse caminho porque ele vai ser melhor. Então assim, não dá para ficar com dois pés em duas canoas. É muito perigoso. E essa é uma das piores etapas. Aqui que muitas pessoas, muitos gestores, executivos, empresários, eles acabam se auto-sabotando nas próprias tomadas de decisões. Por isso nós precisamos ter em mente, nós precisamos saber exatamente que a decisão, quando a gente toma uma decisão, vai existir divisão, vai existir separação, vai existir ruptura, vai existir perda. Nós vamos perder algo, nós temos que abrir mão de algo para justamente buscar algo diferente, buscar um caminho novo, buscar uma inovação, buscar uma renovação, ok? Bom, a princípio é importante também nós entendermos que durante o dia nós tomamos mini decisões o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando nós acordamos, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, nós estamos tomando mini decisões, ok? E aí fica fácil a gente entender essa questão da cisão. Vamos lá, uma mini decisão que a gente, ao acordar, a gente toma. O nosso despertador desperta e quando ele começa a fazer o barulho, nós temos duas opções ali momentâneas. Ou nós colocamos na soneca ou nós desligamos o nosso despertador. Isso já é uma mini decisão. Perceba, se você desligar, você abriu mão, você simplesmente se separou da opção da soneca. Aí nós resolvemos levantar, nós acendemos a luz ou nós deixamos a luz apagada. Se eu acendo a luz, eu perdi a escuridão. Se eu mantenho a luz apagada, eu ganhei a escuridão e perdi a iluminação. Aí nós resolvemos escolher uma roupa. Coloco uma roupa de frio ou coloco uma roupa de calor. Aí eu também tenho ali uma separação. Se eu coloco uma roupa de frio, automaticamente as roupas de calor ficam lá no meu guarda-roupa. Se eu coloco a roupa de calor, a minha roupa de frio fica lá. Se eu pego dentro de um panorama de cores e eu tenho lá, por exemplo, uma blusa azul, uma amarela, uma vermelha. Se eu coloco a blusa azul, a minha vermelha e a minha amarela ficaram no guarda-roupa. Esse é o problema. Parece incrível, parece simples, parece fácil. Mas esse é um grande problema que nós encontramos no nosso dia a dia. Eu como coach, eu como treinador de líderes, eu encontro esse problema constantemente. Por quê? Porque muitas pessoas, de forma assim, lúdica para vocês nesse momento, exemplificativa, muitas pessoas vestem o azul, mas também trazem junto com ele o amarelo, trazem junto com ele o vermelho. Eles não deixam o amarelo e o vermelho no guarda-roupa, eles querem manter, né? Então, quando isso acontece, muitas vezes as pessoas se auto-sabotam. As pessoas, muitas vezes, elas imaginam estar tomando uma decisão, mas, na verdade, elas não estão saindo do lugar. Elas continuam travadas. Recentemente, eu estava prestando uma consultoria numa empresa doméstica, né? Onde ela queria tomar um rumo para a vida dela e ela tinha dois tipos de produto. Ela tinha lá um produto que era o bolo e um produto que era a torta. E essa minha cliente, ela resolveu por si só que o bolo, ela poderia dar uma visibilidade maior para ela, ela poderia atingir os objetivos de vida que ela almeja, que ela deseja. E aí ela fez uma tomada de decisão na vida dela. Eu fiz ela levantar a cabeça, ela acabou fazendo uma escolha
olhando mais um panorama. Se você ainda tem dúvida com relação a essa escolha, veja meu vídeo de ontem, eu falo um pouquinho sobre isso, ensino as pessoas a fazer as escolhas da forma correta. Aí ela fez uma escolha da forma correta, eu acompanhei todo esse processo, excelente escolha que ela tomou, e ela decidiu ser boleira, ser reconhecida pelos excelentes bolos que ela produz. E deixando a torta de lado, se especializando na parte do bolo, para ter o reconhecimento e atingir os planos que ela tinha, que ela planejou. Legal, uma semana depois, voltei nessa cliente e estava ela lá produzindo o bolo e produzindo a torta. E perguntei para ela, mas não íamos nos especializar no bolo? Não íamos até inclusive montar uma escola para a produção de bolo, captar alunos e tantos planos que ela fez, e nós construímos ali junto todo esse panorama futurístico para ela. E ela falou assim, então, mas estava pensando, nós temos aí uns 4, 5 clientes potenciais nossos de torta, então eu também não quero perder esses 4, 5 clientes potenciais de torta, então eu vou fazer as tortas em menor escala, vou continuar fazendo os bolos com o nosso plano, com o nosso planejamento. E aí eu percebo o quê? Contando essa história para vocês, que aconteceu comigo recentemente, com um cliente que eu tenho, o quanto é difícil essa cisão que eu venho falando para vocês. O quanto é difícil entender que não dá para ficar com o pé em duas canoas. É necessário que nas tomadas de decisões a gente realmente tome uma decisão simplesmente sabendo que nós vamos ter perdas, que vai existir ruptura, que vai existir divisão, que vai existir uma separação. É uma cisão, vai existir essa divisãozinha, vai existir essa separação, e nós temos que estar bem conscientes nisso. Então, quando nós pensamos em decisão, nós temos que ter em mente essa consciência. E durante o dia, como eu disse para vocês, nós praticamos diversas mini decisões, legal? Vamos entrar e mergulhar um pouquinho mais, vamos aprofundar um pouquinho mais em tomada de decisão. Quando eu disse para vocês sobre a questão justamente da escolha, eu trouxe para vocês um processo mental de pensamento. A escolha é um processo mental de imaginação. Hoje, quando eu falo para vocês de decisão, eu falo para vocês hoje de um processo mental e de movimentação. Ou seja, eu falo de ação. Hoje nós vamos começar a sair da parte mental, nós estamos terminando ali a parte do processo mental, aí nós vamos migrando, continuando nessa parte mental, nesse processinho mental, já caminhando para uma ação. Então, a tomada de decisão, ela é uma grande ação. Nós começamos a nos mobilizar verdadeiramente, legal? Então, assim, um primeiro passo, ele é um processo mental, um primeiro passo. Antes de eu me movimentar, antes de eu ter a minha ação, então assim, a tomada de decisão, ela tem ali 3 pequenas etapas que incluem ela, legal? A primeira etapa é uma etapa ainda mental, é uma etapa que eu chamo de plano, é uma etapa onde nós vamos colocar ali as nossas metas, os nossos prazos, nós já olhamos além do horizonte, além do caminho, nós já entendemos onde nós queremos chegar, eu já entendi o tamanho desse meu caminho e ali eu preciso fazer um planejamento, um plano para eu trilhar esse caminho, tá? Essa etapa ainda ela é mental, mas ela já faz parte da tomada de decisão, ok? Uma segunda etapa, ainda dentro da tomada de decisão, é o momento de nós livrarmos os nossos pesos. Aqui eu falo da cisão. É o momento de eu verdadeiramente saber que eu tenho que deixar algo de lado para trilhar esse caminho. Eu tenho que estar mais leve. Não dá para eu trilhar esse caminho com um pezinho na outra questão. Não dá para eu acender uma lâmpada ainda querendo que o ambiente fique um pouco escuro. Então assim, se eu estou acendendo a lâmpada, eu estou abrindo mão da escuridão. Se eu estou desligando o meu celular, eu estou abrindo mão da soneca. Se eu estou colocando uma roupa de frio, eu estou abrindo mão das roupas de calores. Então, automaticamente, esse momento já inicia-se a nossa ação, porque nós já estamos ali abrindo mão de algumas coisas que nós fazemos hoje e nós não vamos fazer mais amanhã, em virtude dessa nossa tomada de decisão. Ó, legal? Então, esta é uma etapa que eu entendo que ela é fundamental. E esta é uma etapa onde ela freia as pessoas, onde ela deixa as pessoas inertes, onde as pessoas se auto-sabotam, onde as pessoas
resolve montar uma filial, por exemplo, e aí a hora que ela entende tudo aquilo que ela vai perder montando uma filial, ela resolve desistir. Aonde ela almeja, por exemplo, viajar dentro de um plano pessoal, e ela toma uma decisão, não vou viajar, faz o plano dela, estabelece as metas, estabelece os prazos, e a hora que ela chega nessa etapa de tirar o peso, ou seja, o que eu perco nesse momento, ela desiste, ela se auto-sabota. Existe algo muito intrínseco nesse momento, existe algo muito latente, vamos dizer assim, acho que é até melhor se expressar dessa forma, que é a questão do medo do arrependimento. Neste momento, eu lido muito com essas questões. Eu acho que eu não tenho uma estatística muito precisa, mas eu acredito que 90% dos executivos, das lideranças, quando chega nessa etapa, eles simplesmente têm medo de se arrepender. Ou seja, eu preciso trilhar esse caminho, mas eu tenho medo de me arrepender por não ter trilhado o outro caminho. Eu preciso buscar esse objetivo, mas eu tenho medo de, ao buscar esse objetivo, eu me arrepender por ter deixado de lado essas coisas da minha vida. Então, existe um medo do arrependimento. E aí eu digo assim a vocês, pessoal, o segredo não está em se arrepender da escolha. Volto a repetir para vocês. O segredo não está em se arrepender da escolha. O segredo está em se arrepender de não ter escolhido um caminho. Pense muito nisso. Eu trabalho constantemente isso com os níveis estratégicos das empresas, ou seja, gerentes, lideranças maiores, executivos, diretores. Pense muito nessa questão. Muitas pessoas travam justamente no medo de se arrepender da escolha. E aí, quando eu abordo com essas pessoas a questão de, tá, tudo bem, então você está com medo de se arrepender da tua escolha. Ok, isso é válido, isso é perfeitamente entendível. Agora eu digo assim, agora eu pergunto assim para você, já pensou lá na frente, vamos imaginar, lá na frente, e se os seus modos operantes nesse momento não forem tão satisfatórios lá na frente, será que você também não vai ter esse mesmo medo de se arrepender de não ter escolhido lá atrás um dos caminhos? E quando a gente faz essa reflexão com o empresário, a gente acaba auxiliando ele justamente a não ter medo da escolha, não ter medo da cisão, não ter medo da ruptura. Por isso nós estamos numa fase chamada de nível ruptura, porque nesse momento vai existir ruptura, vai existir perdas, vai existir deixar de lado algumas coisas, naturalmente, ok? Então quando a gente tem esse pensamento, automaticamente a gente se fortalece, porque é melhor a gente ter esse entendimento de que lá na frente nós podemos se arrepender verdadeiramente de não ter escolhido um caminho melhor lá atrás, do que simplesmente nesse momento eu estagnar, eu ficar da forma como eu estou, de medo de escolher um caminho, medo de se arrepender de um caminho escolhido. Portanto, trabalhe isso com você mesmo, legal? Toda vez que você se deparar com algo onde vou trocar de carro e estou saindo de um carro convencional e estou indo para uma caminhonete, e aí você vai se deparar com a seguinte situação: nossa, mas o carro convencional me favorece isso, e a caminhonete muitas vezes ela não vai me favorecer isso e não vai me favorecer aquilo, e agora o que eu faço? Então não dá para a gente ficar com o pé em duas canoas, eu preciso tomar uma decisão. Agora, melhor termos um medo de não ter escolhido do que esse medo momentâneo de tomar uma decisão, de tomar uma escolha. É necessário que nós não tenhamos medo das separações, das divisões, até porque nós captamos novamente depois esses benefícios que nós estamos abrindo mão de um lado, nós buscamos ele lá na frente, nós completamos ele lá na frente. Automaticamente, nós fazemos isso na etapa anterior, que é a etapa do plano, legal? Então a gente já mentaliza isso e já joga no nosso plano, tá? Então perceba que essa cisão é algo que pode nos sabotar verdadeiramente, legal?
Quando nós entendemos isso, aí nós ganhamos uma maturidade para tomar as nossas decisões de uma forma melhor, de uma forma mais sábia, de uma forma mais madura, de uma forma mais segura. E é isso que muitas pessoas ainda continuam estagnadas. Muitos profissionais, muitas empresas, elas do jeito que elas nasceram, elas continuam até hoje. Porque nas tomadas de decisões, eles não querem ter separações, ter divisões, eles não querem trabalhar a questão da cisão, eles não querem ter perdas momentâneas. Então eles estagnam, eles ficam parados, eles ficam simbolicamente parados no mesmo lugar, simbolicamente, sem nenhum tipo de crescimento importante, estratégico, legal? Por isso é importante que nós trabalhamos bem essa questão da nossa tomada de decisão. Espero que vocês tenham entendido essa nossa segunda etapa desse nosso nível ruptura. É um dos níveis que eu entendo ser um dos mais importantes, porque é um dos níveis onde a grande maioria dos empresários, dos gestores, a grande maioria dos líderes, eles acabam travando nessa questão. E quando eles travam nessa questão, eles têm uma dificuldade. Geralmente, eles conseguem trilhar outros caminhos quando eles buscam ajuda de consultoria, eles compram um livro, sei lá, eles se motivam através de uma palestra que eles vão, de um treinamento que eles vão, e de repente aí eles começam a ganhar alguns novos horizontes. Eles percebem que é possível sair do lugar onde eu estou, é possível caminhar, eu trilhar novos caminhos, é possível eu ter objetivos maiores. Então, nesse sentido, aí as pessoas acabam saindo um pouco do caminho, mas elas se sabotam. Elas se sabotam principalmente quando elas não entendem e não sabem lidar com a questão da cisão. Afinal de contas, a decisão, ela traz uma grande cisão. Não dá para estar com o pé numa canoa e com o pé na outra canoa. É preciso que em alguns momentos eu escolha uma dessas canoas e eu acredite toda a minha energia, toda a minha força nessa canoa, para a gente poder trilhar bons caminhos futuros, sabendo exatamente fazer isso de uma forma mais profissional, como eu estou tentando demonstrar para vocês aí nesses dias que nós estamos batendo um papo com vocês, nesses períodos da manhã, difícil das pessoas acordarem cedo, né? Mas assim, eu deixo esse vídeo disponível para que todo mundo possa ver durante o dia aí. Tenho tido alguns feedbacks interessantes e se você quiser que eu aborde algum tema, se você tem dúvidas com relação a algum tema de liderança ou algum outro tema empresarial, pode estar pedindo para a gente aí nos canais de mensagem que nós vamos estar abordando com vocês também, legal? Uma frase que eu gosto bastante é a frase essa frase que eu quero partilhar com vocês nesse momento. Um desejo, ele não muda nada. Uma tomada de decisão pode mudar tudo. Então nós não temos que ter medo das tomadas de decisões, legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Deixa aí, convido vocês a deixar a tua mensagem. Se você realmente quer algum tema específico, vai pedindo pra gente, nós vamos trazendo para cá, legal? Um abraço e até mais.